A noite está fria, a fogueira crepita, e em algum lugar lá fora, o vento carrega histórias que poucos têm coragem de contar. Aqui na Taberna do Tempo, cada chama é uma porta para o passado, e cada estalo do fogo revela um mistério. Sente-se, fique à vontade. Esta noite, vamos viajar juntos para um lugar onde realidade e lenda se encontram. História 1. O trem fantasma da Serra do Mar. Há mais de 100 anos, quando o Brasil ainda vivia a transição entre Império e República, os trens eram o coração pulsante do país. Na Serra do Mar, ligando o interior de São Paulo ao Porto de Santos, passavam locomotivas que carregavam café, ouro, trabalhadores e sonhos. Era uma obra de engenharia tão impressionante que muitos diziam que parecia desafiar a própria natureza. Mas, entre os trilhos, escondida pela neblina e pelo barulho dos grilos, nasceu uma lenda. Os antigos trabalhadores da ferrovia falavam de um trem que ninguém podia ver de dia, apenas à noite. Um trem sem maquinista, sem passageiros, que surgia do nada e cruzava os vales soltando um apito longo e gelado, capaz de arrepiar até os mais valentes. Diziam que a origem do trem fantasma vinha de um acidente terrível. Era madrugada quando uma locomotiva lotada de trabalhadores descarrilou em uma curva perigosa, despencando no abismo. Nenhum dos passageiros sobreviveu. Os corpos foram resgatados dias depois, e muitos tiveram de ser enterrados ali mesmo, perto dos trilhos, porque era impossível transportar todos para a cidade. Desde então, relatos começaram a se espalhar. Lanternas apareciam no meio da mata, sombras atravessavam a linha do trem, e o som de uma locomotiva ecoava sem que houvesse trem algum. Décadas se passaram. A ferrovia mudou, as locomotivas foram substituídas por máquinas modernas, mas a lenda continuou. Em noites de neblina, moradores dizem ouvir o barulho de ferro contra ferro, o vapor assobiando e o apito fantasmagórico vindo do vale. E quando alguém tenta se aproximar, o som simplesmente para. Um dos relatos mais famosos aconteceu nos anos 80. Um grupo de jovens decidiu acampar perto dos trilhos abandonados para provar que o trem fantasma era apenas imaginação. No meio da madrugada, ouviram o som metálico crescendo, como se uma locomotiva estivesse vindo em alta velocidade. As lanternas se apagaram de repente. O chão tremeu. E, segundo eles, uma luz vermelha atravessou a mata em silêncio, como se fosse o farol de uma locomotiva invisível. Quando o som parou, as mochilas deles estavam espalhadas pelo chão, como se alguém tivesse remexido nelas. Há até mesmo histórias de maquinistas que, durante viagens noturnas, juram ter visto uma composição inteira correndo em sentido contrário nos trilhos, só para descobrir, minutos depois, que não havia nenhum registro de outro trem na linha naquela noite. Alguns dizem que é apenas o vento passando pelos túneis da serra. Outros acreditam que são as almas dos trabalhadores que ainda refazem sua última viagem, noite após noite, presas entre este mundo e o próximo. Agora me digam, se algum dia vocês estiverem viajando pela Serra do Mar e, de repente, ouvirem o apito de um trem vindo da escuridão, o que vocês fariam? Subiriam no vagão ou correriam para bem longe dos trilhos? História 2. A Noite do Lobisomem em Vassouras. No coração do Vale do Café, no interior do Rio de Janeiro, fica Vassouras, uma cidade conhecida por seus casarões coloniais e histórias de escravos, barões e revoltas. Mas para os moradores antigos, o que realmente faz o sangue gelar são os relatos de uma criatura que ronda a cidade nas noites de lua cheia, o lobisomem. A lenda diz que tudo começou no século XIX, quando um dos filhos de um barão se apaixonou por uma escrava. O romance proibido terminou em tragédia. O jovem foi encontrado morto na mata, despedaçado por algum animal selvagem. Ninguém nunca encontrou o culpado, mas os escravos contavam que ele havia sido amaldiçoado, condenado a vagar entre homem e fera, caçando nas noites de lua cheia para sempre. De geração em geração, os relatos foram se multiplicando. Gado aparecia mutilado, cães latiam sem parar olhando para o mato, e pegadas enormes eram encontradas perto das plantações. Algumas tinham formato de lobo, outras pareciam humanas, como se alguém estivesse andando descalço, mas com garras.
Em 1999, um caso trouxe a lenda de volta às conversas da cidade. Um grupo de jovens decidiu fazer um acampamento na antiga estrada que ligava as fazendas ao centro histórico. No meio da madrugada, ouviram algo roçando nas barracas. Quando saíram para olhar, viram uma sombra alta, de olhos brilhantes, que desapareceu entre as árvores. Um dos rapazes, mais corajoso, tentou seguir os rastros. Voltou minutos depois, pálido, dizendo que ouviu passos pesados atrás dele e um rosnado tão forte que fez o peito tremer. Os moradores mais antigos confirmam: quando a lua está cheia e vermelha, é melhor trancar portas e janelas e nunca sair sozinho. Há quem jure ter visto a criatura atravessando a praça principal em silêncio, com o corpo coberto de pelos e as mãos ainda humanas, como se estivesse se transformando aos poucos. E até hoje, se você visitar Vassouras e conversar com os guias das fazendas históricas, alguns vão admitir que têm medo de caminhar no mato à noite. Dizem que a maldição nunca acabou e que o lobisomem ainda está por lá, esperando a próxima lua cheia para escolher quem será sua nova presa. História 3. A Mulher da Ilha das Cobras. No litoral de São Paulo, perto de Itanhaém, existe uma ilha que quase ninguém visita. Ela é conhecida como Ilha das Cobras, um lugar coberto de mata fechada, cheio de penhascos e histórias que misturam piratas, naufrágios e desaparecimentos. Os pescadores mais velhos juram que a ilha é amaldiçoada. Dizem que, no século XVIII, quando os portugueses ainda exploravam o ouro vindo de Minas Gerais, um navio foi atacado por corsários estrangeiros. A carga foi saqueada e os sobreviventes levados para a ilha. Entre eles estava uma jovem portuguesa chamada Catarina, filha de um dos oficiais. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com ela. Alguns dizem que foi sacrificada pelos piratas. Outros afirmam que conseguiu escapar, mas enlouqueceu sozinha na mata. O fato é que, desde então, relatos de uma mulher de vestido branco vagando pela beira das pedras começaram a surgir. Nos anos 60, quando o governo tentou transformar a ilha em área de turismo, uma expedição foi enviada para estudar o terreno. À noite, os pesquisadores relataram ouvir uma voz feminina cantando em um idioma desconhecido. Um dos homens do grupo desapareceu e, no dia seguinte, encontraram suas pegadas levando até a beira do penhasco, mas nenhuma marca de queda na água. O projeto foi abandonado. Hoje, quem passa de barco por perto conta que às vezes vê uma figura de cabelos longos observando da mata. Alguns afirmam que ela acena, outros dizem que ela chora. O mais assustador é que, em noites de maré alta, luzes aparecem na encosta como se alguém estivesse andando com uma lamparina e, se você for corajoso o bastante para se aproximar, há quem garanta que o som de passos começa a vir de dentro da mata, mesmo que não haja ninguém por perto. Os pescadores avisam, nunca responda se ouvir alguém chamando seu nome vindo da ilha. Dizem que é Catarina tentando atrair novos visitantes para se juntarem a ela e nunca mais voltarem. História 4. O vagão perdido do metrô São Paulo é uma cidade cheia de mistérios, e um dos mais antigos envolve o metrô. Você provavelmente já ouviu falar de linhas secretas e estações abandonadas, mas existe uma história ainda mais estranha, a do vagão perdido. Reza a lenda que, nos anos 70, quando o metrô estava sendo construído, um trem de testes desapareceu por horas sem deixar rastro. Os operadores juraram que ele entrou no túnel entre duas estações e nunca mais saiu. Horas depois, o vagão foi encontrado no mesmo ponto onde havia sumido, vazio. A equipe de manutenção que foi verificar não encontrou nenhum sinal de falha. Desde então, começaram os relatos. Passageiros sozinhos, tarde da noite, dizem entrar em um vagão aparentemente normal, mas que de repente fica silencioso demais. As luzes piscam, o trem parece pegar um caminho diferente e por alguns minutos não passa por nenhuma estação conhecida. Lá dentro, o relógio para de funcionar e o único som é o das rodas no trilho. Alguns passageiros contam que, nesses momentos, veem pessoas com roupas antigas dentro do vagão, trabalhadores dos anos 70, mulheres com vestidos de época, que simplesmente desaparecem quando as luzes voltam ao normal.
Em 2011, uma funcionária relatou que, após o expediente, entrou em um vagão vazio e adormeceu. Quando acordou, estava sozinha em uma estação sem nome, mal iluminada, que não existe no mapa oficial do metrô. Ela começou a correr pelos corredores até encontrar uma escada que a levou de volta para a superfície, em um ponto completamente diferente da cidade. O mais assustador? Essa estação secreta é descrita do mesmo jeito por pessoas que nunca se conheceram. Dizem que lá há um único banco de madeira, uma placa de ferro enferrujada e um túnel que leva para o escuro absoluto. Então, da próxima vez que você estiver voltando para casa, tarde da noite e o metrô parecer quieto demais, preste atenção. Se você não reconhecer a próxima estação, talvez seja melhor não descer. História 5. O elevador. Caquiores, no coração do centro de São Paulo. Existe um prédio antigo que já foi sede de uma grande companhia de seguros. Hoje, ele está parcialmente abandonado, mas continua com vigilância 24 horas. Quem trabalha lá diz que o maior mistério do lugar não é o silêncio dos corredores, mas sim o elevador 14. Esse elevador foi instalado nos anos 40, quando o prédio era um dos mais modernos da cidade. Era usado para levar documentos e executivos para os andares mais altos. Mas, em 1953, durante um incêndio, o elevador parou no meio do trajeto, preso entre 2 andares carregando 5 pessoas. O fogo destruiu os cabos e o elevador despencou no poço. Nenhum dos passageiros sobreviveu. Depois do acidente, o elevador 14 foi lacrado. Anos depois, com a reforma do prédio, ele foi reativado. Mas, desde então, começaram os relatos estranhos. Às vezes, o painel eletrônico mostra o botão 14, mesmo que o prédio só tenha 12 andares. Às vezes, de madrugada, o elevador desce sozinho até o subsolo, sem ninguém ter chamado. Os seguranças contam que, quando as portas se abrem, é possível ouvir passos saindo. Mas não há ninguém. As câmeras internas às vezes registram sombras, vultos ou o som de vozes conversando, como se fossem executivos discutindo algum negócio importante. Uma história famosa aconteceu em 2007, quando um estagiário ficou preso dentro do elevador 14 por mais de 1 hora. Quando foi resgatado, ele estava em choque. Disse que as paredes estavam cobertas de fuligem, como se ele estivesse dentro do elevador queimado de 1953 e que 5 pessoas ficaram o encarando em silêncio até as portas se abrirem. Hoje, o elevador 14 ainda funciona, mas os veteranos do prédio têm uma regra: nunca usar esse elevador depois da meia-noite. Dizem que, se você entrar nele sozinho nesse horário, ele pode te levar para um andar que não existe e que, quando as portas se abrirem, você vai ver as chamas de 1953, ouvir os gritos e talvez nunca consiga sair de lá. História 6. A Sala 21. Toda a cidade tem uma escola antiga, daquelas com janelas altas, piso de madeira que range e cheiro de giz no ar. E, em muitas delas, existe uma sala onde ninguém gosta de entrar. Na Escola Estadual Monte Claro, no interior de Minas, essa sala é a famosa Sala 21. A história começa nos anos 70, quando a escola era um internato. A Sala 21 era usada como dormitório para alunos do ensino médio. Uma noite, um curto-circuito iniciou um pequeno incêndio que foi rapidamente controlado. Mas, no meio da confusão, um aluno desapareceu. O corpo nunca foi encontrado. Desde então, a sala ficou com fama de amaldiçoada. Nos anos seguintes, professores e alunos começaram a relatar acontecimentos estranhos. Portas que batiam sozinhas, carteiras arrastadas no meio da noite e vozes chamando pelo nome de estudantes que não estavam ali. Em 1993, durante uma reforma, a Sala 21 foi fechada. Mas dizem que, até hoje, luzes se acendem lá dentro, mesmo sem energia elétrica ligada. Em 2008, um grupo de alunos do 3º ano decidiu gravar um vídeo para provar que a lenda era só história de corredor. Eles entraram na sala à noite com lanternas e câmeras. As imagens nunca foram divulgadas oficialmente, mas os que assistiram dizem que, no meio da gravação, uma sombra atravessa a sala em direção à câmera e o vídeo acaba com um grito. No dia seguinte, os alunos juraram que sentiram alguém encostar no ombro de cada um deles, mesmo estando sozinhos no local.
Hoje, a sala 21 está trancada com correntes e cadeado. Mas os alunos dizem que, às vezes, durante a prova final do semestre, alguém assovia baixinho no corredor, bem ao lado da porta da sala. E sempre, sem exceção, algum aluno falta nesse dia, sem dar explicação. Alguns acreditam que o aluno desaparecido continua preso lá dentro tentando pedir ajuda. Outros acham que o fogo abriu um tipo de porta para outro lugar e que entrar na sala 21 é como atravessar essa fronteira. E você? Teria coragem de passar uma noite lá dentro sozinho? História 7. O Hospital das Vozes. Na beira da cidade de Itaboraí, no Rio de Janeiro, existe um prédio imenso tomado pelo mato e pelo silêncio. O antigo Hospital Santa Amélia. Ele foi construído nos anos 40 para tratar pacientes com tuberculose, uma doença que naquela época era quase uma sentença de morte. Centenas de pessoas passaram por lá. Algumas se curaram. Outras nunca saíram. Quando a tuberculose deixou de ser um problema tão grave, o hospital foi fechado às pressas nos anos 80. Camas, cadeiras de rodas, arquivos e até prontuários ficaram para trás. Hoje, o prédio está caindo aos pedaços. Mas quem mora por perto garante que ele nunca ficou realmente vazio. Os relatos começam sempre da mesma forma. Gente que passa de madrugada pela estrada diz ouvir vozes vindas do prédio. Conversas baixas, orações, choros e até gritos de dor. Motoristas de caminhão falam que já viram luzes se acendendo no segundo andar, mesmo sem eletricidade no local há décadas. Em 2015, um grupo de exploradores urbanos resolveu entrar lá para filmar. O vídeo viralizou na época. Nas imagens, eles caminham pelos corredores cheios de poeira até chegarem na ala de isolamento. Do nada, uma maca atravessa o corredor sozinha. Ninguém estava perto. Um dos exploradores desmaiou na hora e precisou ser carregado para fora. Quando assistiram à gravação depois, perceberam que havia uma figura de jaleco branco parada no fundo do corredor, olhando para a câmera. Alguns moradores acreditam que o hospital está cheio de espíritos de pacientes que nunca tiveram alta. Outros dizem que os médicos e enfermeiros que trabalhavam lá continuam cumprindo suas rondas, repetindo eternamente a mesma rotina. O mais assustador? Reza a lenda que se você ficar em silêncio absoluto no meio do pátio do hospital por exatamente 3 minutos, vai ouvir alguém chamando o seu nome, mesmo que ninguém saiba que você está lá. Agora, me diz, você teria coragem de visitar o Hospital Santa Amélia à noite? História 8. A Estrada da Meia-Noite. Existe uma estrada no interior de Minas Gerais, conhecida entre os caminhoneiros como Estrada da Meia-Noite. Oficialmente, é apenas um trecho mal iluminado da rodovia MG-050, cheio de curvas e ladeiras. Mas quem dirige por ali jura que há algo estranho acontecendo depois que o relógio passa da meia-noite. Motoristas dizem que, ao entrar nesse trecho, o ar fica mais frio e o som do motor parece ficar abafado. É como se o mundo inteiro ficasse em silêncio, só o barulho dos pneus na pista. Foi nessa estrada que, nos anos 70, aconteceu um dos acidentes mais graves da região. Um ônibus lotado de trabalhadores bateu de frente com um caminhão em uma curva e pegou fogo. Nenhum dos passageiros sobreviveu. Desde então, relatos de aparições começaram a surgir. Há quem diga que já viu um ônibus antigo, bem iluminado, vindo no sentido contrário, mas quando ele passa, desaparece no retrovisor como se nunca estivesse lá. Outros contam que avistaram uma mulher de vestido branco, com uma mala na mão, pedindo carona na beira da estrada. Os motoristas que pararam para ajudar dizem que ela entra no carro, agradece educadamente e some no ar antes do próximo posto de gasolina. Um dos casos mais conhecidos aconteceu com um caminhoneiro chamado Roberto, em 1998. Ele contou que pegou a estrada à noite e, perto do quilômetro 87, viu o tal ônibus. Resolveu seguir as luzes, mas de repente o painel do caminhão apagou e o motor morreu. Ele ficou parado ali, no breu, por quase 10 minutos e jurou ter ouvido vozes sussurrando do lado de fora da cabine. Quando o motor voltou sozinho,
Não havia sinal de nenhum ônibus ou carro ao redor. Os moradores da região dizem que o local é amaldiçoado e que se você viajar sozinho por ali de madrugada, precisa buzinar 3 vezes ao entrar na curva onde aconteceu o acidente, como forma de pedir permissão para passar em paz. Então, se algum dia você estiver viajando de noite e sentir a temperatura cair de repente, olhe bem para o retrovisor. Talvez você veja o brilho dos faróis de um ônibus que nunca chegou ao seu destino. História 9. O lobisomem da Estrada Velha. Quem mora no interior sabe que sempre existe uma estrada que ninguém gosta de pegar à noite. E na pequena cidade de Paraisópolis, em Minas Gerais, essa estrada é conhecida como Estrada Velha da Fazenda São Bento. Durante o dia, ela parece inofensiva, uma estradinha de terra, cheia de eucaliptos e canto de passarinho. Mas, quando o sol se põe, ninguém quer passar por lá. A lenda começou há mais de 50 anos, quando um fazendeiro chamado Bento foi encontrado morto, com marcas profundas de garras no corpo. O que chocou os moradores é que não parecia ataque de onça ou de nenhum outro animal conhecido. Os mais velhos começaram a sussurrar que Bento havia sido amaldiçoado. Alguns diziam que ele tinha feito um pacto sombrio para proteger suas terras e que depois de sua morte, a maldição se espalhou pela região. Desde então, caminhoneiros, motoqueiros e viajantes noturnos começaram a relatar encontros com uma criatura gigantesca, de olhos brilhantes e respiração pesada, que aparecia correndo ao lado do carro. Ela nunca atacava diretamente, mas deixava marcas de garras na lataria, como se estivesse avisando que você não deveria estar ali. Um relato famoso aconteceu em 2003, quando 2 amigos voltavam de um bar na cidade vizinha. Eles contaram que viram algo atravessar a estrada na frente do carro, rápido demais para ser um animal comum. Pararam o carro para olhar, e foi aí que ouviram um uivo profundo vindo da mata. O som foi tão alto que fez o peito deles vibrar. Quando chegaram na cidade, havia marcas de arranhões no capô do carro, como se alguém tivesse passado as unhas de fora a fora. Muitos moradores evitam sair de casa nas noites de lua cheia, e há quem jura que já viu pegadas enormes, meio humanas e meio de animal, no barro da estrada. Alguns acreditam que o lobisomem é o próprio espírito de Bento, condenado a vagar por suas terras até o fim dos tempos. Outros dizem que é apenas uma lenda para assustar os curiosos e evitar que gente de fora invada as fazendas. Mas se você passar por Paraisópolis numa noite de lua cheia e sentir que algo está correndo ao lado do carro, talvez seja melhor acelerar e não olhar para trás. História 10. O Túnel das Almas. Toda cidade grande tem seus segredos, e São Paulo não é exceção. Entre as centenas de túneis e passagens subterrâneas que cortam a cidade, existe um que ganhou fama de amaldiçoado, o chamado Túnel das Almas. Oficialmente, ele tem outro nome, mas ninguém usa. A lenda diz que o túnel foi construído nos anos 40, quando a cidade começava a se modernizar. Durante as obras, muitos operários trabalhavam em condições precárias e, segundo os registros da época, houve vários acidentes, desabamentos, quedas e até afogamentos, já que o túnel passa por baixo de um lençol freático. Dizem que pelo menos 12 pessoas morreram antes da conclusão. Desde sua inauguração, os motoristas começaram a relatar coisas estranhas. Gente que entra no túnel sozinha e vê um vulto no retrovisor. Outros dizem ouvir vozes baixas, como se alguém sussurrasse dentro do carro. Há até relatos de quem tenha visto pessoas atravessando a pista, mas que desaparecem assim que o farol as ilumina. O caso mais famoso aconteceu em 1998, quando um taxista jurou ter dado carona para uma mulher no meio da madrugada. Ela pediu para descer no meio do túnel, e quando ele virou para cobrar a corrida, o banco de trás estava vazio. O mais estranho, o banco ainda estava quente,
como se alguém tivesse realmente estado ali. Alguns dizem que o túnel guarda as almas dos trabalhadores que morreram durante a construção. Outros acreditam que é um portal espiritual, um ponto de energia, onde o mundo dos vivos e dos mortos se misturam. Mesmo assim, todos os dias, milhares de pessoas passam por ali. Talvez você também já tenha passado, sem perceber. E, quem sabe, aquela sensação de arrepio no braço ou aquela vontade repentina de acelerar o carro não tenha sido apenas paranoia. Quer que eu continue com mais histórias urbanas, como lendas de prédios abandonados e cidades fantasmas, ou você prefere voltar para o lado mais folclórico e de criaturas, tipo lobisomem, mula sem cabeça, etc., para manter o clima de acampamento? História 11. A Noite do Lobisomem. Nas pequenas cidades do interior de Minas Gerais, as noites de lua cheia são sempre especiais. Mas em algumas delas, o povo fecha as janelas mais cedo, apaga as luzes e evita sair de casa. Não é superstição, é medo. Reza a lenda que há mais de um século, um fazendeiro da região amaldiçoou o próprio filho depois de descobrir que ele tinha roubado parte da colheita para ajudar trabalhadores pobres. Com raiva, o pai o amaldiçoou na noite de lua cheia, dizendo que ele jamais teria paz. Desde então, a cada 7 anos, quando a lua cheia cai em uma sexta-feira, o jovem se transforma em lobisomem. As histórias começaram a se espalhar na década de 1950, quando vários animais de fazenda apareceram mortos de forma estranha sem sangue, como se algo tivesse bebido tudo. Alguns moradores juravam ter visto uma criatura enorme, com o corpo coberto de pelos, uivando no alto de um morro. O som era tão alto que parecia sacudir as janelas das casas. Em 1972, um grupo de amigos decidiu esperar o lobisomem para provar que era apenas lenda. Eles se esconderam na beira de um curral, armados com lanternas e coragem. No meio da noite, ouviram passos pesados, como se alguém arrastasse correntes no chão. Uma sombra gigantesca atravessou o pasto, e quando a lanterna iluminou a criatura, eles viram algo que jamais esqueceriam. Olhos brilhantes como brasa, dentes afiados e um corpo que parecia meio homem, meio lobo. O grupo saiu correndo desesperado, e no dia seguinte encontraram marcas de garras na madeira do curral, marcas profundas que pareciam ter sido feitas por algo muito mais forte que um animal comum. Até hoje, os moradores mais antigos dizem que o lobisomem ainda ronda a região. Sempre que uma sexta-feira 13 cai em noite de lua cheia, os cachorros começam a latir sem parar. As galinhas se agitam no galinheiro e o vento parece carregar um uivo distante. Será que é apenas o eco de uma velha história? Ou há mesmo algo espreitando na escuridão, esperando a próxima lua cheia para caçar novamente? História 12. O eco de Jurupari. A brasa da fogueira estala, e o vento traz o cheiro de mato queimado, misturando-o com o ar frio da noite. A gente se encolhe um pouco, né? Mas é nessas horas que as histórias de verdade surgem. Aquelas que a gente não encontra em livro. Já contei para vocês do trem fantasma, da Estrada da Pimenta e de tantos outros lugares. Mas a de hoje é sobre algo que dizem ser mais antigo que o Brasil. Algo que espreita nas profundezas da maior floresta do mundo. Essa história não é sobre ouro, nem sobre tesouros. É sobre um tipo de coisa que a gente nem sabia que podia ter valor. Há uns anos, eu conheci um explorador, um velho chamado Sr. Almeida, um homem sério, que passou a vida inteira mapeando rios e florestas na divisa do Brasil com a Colômbia. Ele sempre teve a obsessão de encontrar uma tal cidade esquecida, que os índios de tribos isoladas chamavam de a Voz de Jurupari. Para os mais velhos, não era uma lenda, era uma história de aviso. Eles contavam que a cidade não era de pedra, mas de uma matéria que parecia cristalizar a luz.
e que ela era protegida por uma criatura que não tinha corpo, apenas eco. O filho de Almeida, um jovem chamado Lucas, era seu parceiro de expedição. Eles seguiam uma rota que ninguém ousava pegar, com mapas antigos feitos de rabiscos em casca de árvore. Segundo os mapas, a trilha os levaria para uma área onde a floresta ficava em um silêncio absoluto, como se a própria selva tivesse medo. E eles chegaram lá. Vocês sabem como é a Amazônia. O barulho é constante. O quento das cigarras, o piar dos macacos, o som das folhas caindo é uma sinfonia que nunca para. Mas, naquele lugar, o som simplesmente sumiu. O ar ficou pesado, e o único ruído era o de suas próprias respirações. Lucas sentiu um calafrio na espinha. Quando o pai, Almeida, falou, a voz dele ecoou de um jeito estranho, como se a floresta tivesse um eco que não devolvia a voz, mas a absorvia. Eles continuaram. Passaram por clareiras com árvores cujos galhos pareciam dedos retorcidos. E foi ali que as vozes começaram. Primeiro, uma imitação perfeita do quento de um pássaro que eles tinham ouvido no dia anterior. Depois, a imitação do apito de um dos macacos. Mas então, a criatura ficou mais ousada. Lucas e o pai se separaram para procurar água perto de um riacho. Em vez do som da água, Lucas ouviu seu pai, Almeida, chamando seu nome. Lucas, estou aqui. Lucas seguiu a voz, mas ela mudava de direção. Um instante, vinha da direita. No outro, de trás. O som era exatamente a voz do seu pai, com a mesma entonação de sempre. Mas ela o guiava para longe do riacho, mais fundo na floresta. Ele se sentiu puxado por uma força invisível. E então ouviu outra voz. A sua. Pai, onde você está? A voz dele mesmo, vindo de uma direção totalmente diferente. Ele percebeu o que estava acontecendo. O eco não era uma criatura física. Era algo que absorvia e replicava os sons do que ouvia. E estava brincando com eles. A criatura se alimentava do desespero e da confusão. Lucas gritou para o pai não se mover, mas já era tarde. Ele ouviu a voz de Almeida, agora com um tom de pânico vindo de longe. O jovem correu para a direção oposta, para o acampamento improvisado, com o medo gelando sua alma. Passou horas tentando voltar ao local onde a voz o tinha levado, mas não achou rastros, nem mochila, nem pegadas, nada. Era como se a floresta tivesse engolido seu pai por inteiro. Lucas conseguiu sair daquele lugar, mas, até hoje, quando está sozinho em um lugar silencioso, ele jura que ouve, de longe, o som de sua própria voz e a de seu pai, perdidas para sempre no eco da selva. E você, se estivesse na selva, no meio da escuridão, e ouvisse a voz de alguém que você ama, vinda de um lugar onde não há nada além de árvores e o vazio, você arriscaria seguir a voz? Ou correria para longe? História 13. O farol sussurrante de Point Reyes. Vocês já se sentiram sozinhos de verdade? Não o tipo de solidão que a gente sente no meio da multidão, mas aquele vazio absoluto, onde a única companhia é o barulho do vento e o oceano. É exatamente essa a sensação que paira em Point Reyes, na Califórnia. Para quem não conhece, é um lugar de uma beleza selvagem, com penhascos íngremes que mergulham em um mar quase sempre coberto por uma neblina tão densa que parece um cobertor branco e úmido. E lá, bem na pontinha da península, fica um farol. Mas não é um farol qualquer. Dizem que o farol de Point Reyes é um dos mais assombrados da costa oeste. E a história que eu vou contar aconteceu com um dos antigos guardiões, um homem chamado Silas. Silas era um velho lobo do mar, de poucas palavras, que vivia mais confortável com a solidão do que com gente. Ele tinha passado décadas nos faróis mais isolados, e a neblina de Point Reyes era sua única amiga. A lenda local, contada pelos pescadores mais velhos, falava de um navio fantasma
que, em noites de neblina particularmente densa, surgia do nada. Não era um navio de madeira, mas algo mais antigo, com velas rasgadas e um mastro que parecia feito de sombras. E ele nunca batia nas rochas. Ele apenas passava, lentamente. Uma noite, a neblina baixou como nunca antes. Silas estava em seu posto, limpando a lente gigante do farol, o vento uivando lá fora. A luz do farol cortava o branco, mas não alcançava muito. De repente, um som. Não era o vento, era um sussurro. Não em inglês, nem em espanhol, mas uma língua que ele nunca tinha ouvido, estranhamente musical e triste. Parecia vir do ar, de dentro da própria neblina. Ele tentou ignorar. Silas era prático, não acreditava em fantasmas. Mas os sussurros continuaram cada vez mais próximos, parecendo chamá-lo. Não eram vozes distintas, mas um coro de murmúrios que parecia implorar por algo. Silas sentiu um calafrio que não vinha do frio. Ele pegou sua luneta e apontou para o oceano, tentando ver o que podia ser. A luz do farol, girando, revelou uma forma na neblina. Era grande, muito grande. Não tinha a forma de um navio moderno. As velas estavam lá, enormes e esfarrapadas, e não havia luzes. Apenas uma escuridão que parecia sugar a luz do farol, como se a coisa não quisesse ser vista. E os sussurros, eles vinham dali, do navio. Não pareciam querer machucar, mas sim contar algo, uma agonia antiga que não podia descansar. Silas sentiu que se chegasse perto demais, ele seria parte daquele segredo. Ele ouviu claramente uma das palavras, repetida várias vezes, quase como um lamento. Lar, lar. Silas passou o resto da noite trancado na sala de máquinas, sem conseguir dormir, ouvindo os sussurros se distanciarem lentamente com a manhã. Ele nunca mais foi o mesmo. Sua barba, já branca, parecia ter embranquecido ainda mais. E sempre que a neblina baixava em Point Reyes, ele dizia que podia sentir o cheiro de sal e morte, e ouvir os sussurros sempre chamando por lar. Ele sabia que o navio não estava procurando um porto, mas um tipo de lar que ninguém na terra podia oferecer. Então me digam, se vocês fossem os Silas, sozinhos naquele farol, com o oceano e a neblina como únicas companhias, e ouvissem sussurros de uma língua antiga chamando por um lar, vindo de um navio que não devia existir, vocês tentariam entender o que eles queriam? Ou fechariam os olhos e desejariam que amanhã chegasse logo? História 14. A Floresta Negra e o Som dos Sinos. Versão detalhada. A Floresta Negra, ou Schwarzwald, é um dos lugares mais enigmáticos da Alemanha. Com suas árvores altíssimas que parecem tocar o céu e caminhos estreitos que se perdem na escuridão, ela foi a inspiração para vários contos dos irmãos Grimm, como João e Maria e Chapeuzinho Vermelho. Mas o que muitos não sabem é que, além de inspirar histórias infantis, ela guarda lendas que arrepiam até os moradores mais antigos. Conta-se que, no século XVII, havia um pequeno mosteiro escondido em meio à mata. Ele era administrado por monges beneditinos e servia como refúgio para viajantes e comerciantes que cruzavam a região. Numa noite de tempestade, raios atingiram o local e um deslizamento de terra destruiu completamente o mosteiro. Nenhum dos monges sobreviveu e a localização exata do prédio se perdeu no tempo. Acredita-se que ele foi engolido pela própria floresta. Desde então, uma história começou a se espalhar. Em certas noites de lua cheia, ouve-se o som de sinos vindo do meio da mata. É um som suave, mas constante, como se chamasse para uma missa que nunca começa. Moradores das aldeias próximas contam que, quando o vento sopra na direção certa, também é possível ouvir vozes cantando em latim, como um coral distante. No século XIX, um caçador relatou ter seguido o som dos sinos durante uma madrugada de neblina. Ele afirmou ter visto uma construção de pedra iluminada por tochas.
e monges encapuzados caminhando lentamente para dentro da igreja. Ao tentar se aproximar, tropeçou, caiu e apagou. Quando acordou, estava no mesmo lugar, mas não havia sinal algum de igreja ou monges. Apenas pegadas frescas no chão lamacento, que desapareciam no meio da trilha. Nos anos 2000, um grupo de documentaristas resolveu investigar a lenda. Passaram 3 noites acampados na floresta, equipados com câmeras térmicas e gravadores de áudio. No segundo dia, por volta das 3 da manhã, captaram claramente o som de badaladas, seguido por vozes masculinas cantando. Quando ouviram o áudio na manhã seguinte, perceberam algo estranho. No meio do canto, uma voz sussurrava em alemão antigo, repetindo a frase "Kehr um", que significa volte. No terceiro dia, decidiram seguir o som. Deixaram uma câmera ligada na base e entraram na mata. Horas depois, voltaram pálidos, dizendo que haviam visto sombras de homens andando em fila indiana, como se estivessem em uma procissão. Uma semana depois, quando analisaram as gravações de vídeo, encontraram imagens de cruzes feitas de galhos fincadas ao redor do acampamento. Elas não estavam lá no dia anterior. Moradores da região recomendam nunca seguir os sinos. Dizem que aqueles que tentaram encontrar a origem do som, ou desapareceram na floresta, ou voltaram completamente mudos, incapazes de contar o que viram. Há inclusive uma superstição local que diz: se os sinos tocarem 3 vezes, reze. Se tocarem 4, corra. Agora imagine você sozinho no meio da Floresta Negra, com a lua escondida atrás das nuvens e o silêncio cortado pelo som de sinos ecoando ao longe. Você ficaria parado para ouvir ou correria de volta para o vilarejo? História 15. O trem fantasma do Brooklyn. No coração de Nova York, entre os prédios e ruas movimentadas, existe uma lenda que poucos turistas conhecem: o trem fantasma do Brooklyn. A cidade tem uma das redes de metrô mais antigas do mundo, inaugurada no início do século XX. E até hoje muitos túneis permanecem fechados, esquecidos ou até mesmo selados para o público. É nesse labirinto subterrâneo que a história começa. Segundo relatos, existe uma composição de metrô que aparece apenas para quem está sozinho em plataformas desertas, geralmente tarde da noite. Esse trem é diferente de qualquer outro. Sua luz interna é fraca e esverdeada, como se estivesse iluminado por lâmpadas antigas de gás. As portas se abrem lentamente e, lá dentro, os bancos são de madeira como os primeiros vagões do metrô no início do século passado. A lenda diz que, na década de 1930, houve um grave acidente na linha que ligava o Brooklyn a Manhattan. Um trem descarrilou em um túnel durante um apagão, deixando dezenas de mortos. A composição danificada foi retirada dos trilhos, mas parte dos vagões nunca foi oficialmente encontrada. Alguns acreditam que foram desmontados e descartados. Outros juram que ainda estão lá embaixo, esquecidos. Mas é justamente desses vagões que, dizem, o trem fantasma seria formado. Um relato famoso aconteceu em 1989, quando um trabalhador do metrô, chamado Eddie, estava inspecionando túneis fechados para manutenção. Ele contou que ouviu o som de trilhos vibrando e de um trem se aproximando. Algo impossível, já que o trecho estava completamente fora de operação. Ao se encostar na parede para deixar o trem passar, Ed disse ter visto a composição inteira surgir do escuro, mas de forma transparente, como se fosse feita de fumaça. Ele afirmou que conseguiu ver pessoas sentadas nos bancos, vestindo roupas dos anos 30, lendo jornais e conversando calmamente. O trem passou, o barulho cessou e tudo voltou ao silêncio. Décadas depois, em 2014, um grupo de jovens decidiu explorar uma estação abandonada no Brooklyn para gravar vídeos de exploração urbana. Ao revisar as filmagens, perceberam que uma sombra em forma de vagão cruzava ao fundo, acompanhada de um som distante de apito e trilhos. O mais estranho? O som não foi captado pelo microfone da câmera. Ele estava gravado diretamente no áudio do cartão de memória, como se tivesse sido adicionado de forma sobrenatural. Moradores da região dizem que, quando o fantasma do trem aparece, o ar fica pesado, o chão vibra levemente e os ratos, comuns nos túneis, desaparecem como se soubessem o que está vindo.
Há até mesmo motoristas de metrô que se recusam a dirigir nas linhas antigas após a meia-noite, com medo de ver o trem e acabar seguindo seus trilhos para nunca mais voltar. Alguns pesquisadores afirmam que a lenda é apenas fruto da imaginação popular, criada a partir de sons estranhos nos túneis e do eco dos trens funcionando em outras linhas. Mas para quem jura ter visto a composição fantasma, a sensação é a mesma, de que o metrô de Nova York guarda segredos que ninguém deveria descobrir. Então, da próxima vez que você estiver sozinho esperando o metrô no Brooklyn tarde da noite e sentir o chão tremer, cuidado, talvez não seja o trem que você está esperando. História 16. O Guardião das Brumas de Glencoe. Glencoe é um dos vales mais belos e melancólicos da Escócia. Montanhas gigantescas cercam a estrada, e a cada curva parece que você entrou em um quadro. Mas esse lugar, tão deslumbrante, carrega uma cicatriz histórica. Em 13 de fevereiro de 1692, o clã MacDonald foi traído e massacrado ali mesmo. Soldados que haviam sido recebidos como hóspedes se levantaram durante a noite e mataram homens, mulheres e crianças. Dizem que desde aquele dia, o vale nunca ficou completamente em silêncio. Em noites de inverno, uma névoa densa cobre tudo e um frio anormal toma conta, mesmo em épocas menos geladas. Moradores antigos afirmam que nessa hora é possível ouvir gaitas de fole tocando ao longe. Um som triste que parece vir de dentro da própria terra. Essa história começa com 4 amigos que viajavam de carro pela Escócia. Era fim de tarde quando decidiram parar no vale para acampar. O sol se punha devagar, tingindo o céu de laranja e roxo. Mas logo o lugar ficou encoberto por uma névoa tão densa que era impossível enxergar a montanha ao lado. Naquela noite, eles acenderam uma fogueira e começaram a contar histórias para se distrair. O vento soprava forte, fazendo o som do fogo se misturar a algo que parecia um lamento distante. Um dos amigos intrigados se afastou um pouco do grupo para ouvir melhor. Foi então que ele viu. No meio da trilha, parado e imóvel, estava um homem alto, envolto em um manto escuro, com um capuz que escondia seu rosto. O estranho ficou ali, imóvel por alguns segundos que pareceram horas. E então, sem mover os lábios, uma voz profunda ecoou no ar. Voltem. No mesmo instante, a fogueira pareceu perder força, como se algo estivesse sugando o calor do lugar. Quando o grupo se virou para ver o que estava acontecendo, a figura já não estava mais lá. Eles decidiram desmontar o acampamento imediatamente. Mas algo pior aconteceu. Ao se aproximarem do carro, as portas começaram a bater sozinhas. Primeiro devagar, depois com força. O som do vento aumentou, e no meio dele parecia haver vozes, como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo, em um idioma antigo e incompreensível. O grupo entrou no carro e partiu, mas o terror não acabou. No retrovisor, um dos amigos viu silhuetas caminhando na névoa, acompanhando o carro por alguns metros antes de desaparecer. Ao chegarem ao hotel mais próximo, exaustos e trêmulos, perguntaram ao recepcionista se algo estranho acontecia em Glencoe. Ele apenas respondeu com um meio sorriso e disse: "Vocês acamparam no pior lugar possível. Foi lá que o massacre começou. Desde aquela noite, nenhum deles voltou ao vale. Mas até hoje, quando ouvem o som de gaitas de fole em filmes ou festas, sentem o mesmo arrepio frio que sentiram naquela noite. E têm a estranha sensação de que algo ainda os observa, de longe."